Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 8. Amém? Tá, vou ler a partir do versículo 3, tá bom? Até o versículo 11. Do capítulo 2 de Filipenses. Sabe o que aparece ali? Muitas das vezes eu fico... Porque aqui está tudo marcadinho, mas eu vou ler ali, vamos lá. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não atentando cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de uma reputação, tornando-se... Peraí, esse é o versículo 7? Vou ler aqui no meu que é melhor, peraí. Mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se em forma de servo, fazendo-se em semelhança de homens. 8, vai lá. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Nós iremos falar, irmãos, sobre amor e a humildade. Devem ser as marcas de um cristão. Vamos repetir 3 vezes? Que só isso aí, você sabendo, já é a mensagem de hoje. Amor e a humildade devem ser as marcas de um cristão. Amor e a humildade devem ser as marcas de um cristão. Amor e a humildade devem ser as marcas de um cristão. Amém, irmãos? Então, primeiramente, o amor, né? Que o amor é a essência de tudo. Sem o amor, nós não conhecemos a Deus. Sem o amor, a gente não faz as coisas. E temos que fazer tudo pelo amor e por amor. Amém? E a humildade que a gente vai trabalhar. O amor até a gente falou algumas vezes, né? Mas eu quis, na verdade, eu ia colocar o título como a humildade, uma marca do verdadeiro cristão. Mas espera aí, mas o amor, ele tem que vir antes. Se não tiver amor, você vai ver que a pessoa não vai ter a humildade. Amém? João 13:15. João 13:15. Vamos ver lá. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus nos deu o exemplo. Então, nós temos que ver Jesus como um modelo em tudo. Se você perceber, teve um irmão querido que ele falou, olha, o senhor prega bastante, né, sobre o Novo Testamento, ali no Novo Testamento. Sim, irmãos, a minha prioridade de pregação é os evangelhos, os ensinamentos de Jesus, as cartas de Paulo, o Novo Testamento. O Antigo a gente lê também, de vez em quando a gente fala, mas o tempo nosso é bem precioso, nós temos que se voltar para os ensinamentos de Jesus. Então é o que nós procuramos fazer, é muito importante, e Jesus é o nosso exemplo em tudo, amém? O evangelho de Jesus, irmãos, é uma mudança, primeiro de dentro e depois para fora. O evangelho, ele tem que resultar em uma mudança. Não basta conhecermos a palavra, é necessário que nós venhamos a cumprir a palavra, obedecendo com fé. Não é só conhecimento. Muitos querem se aproximar do Senhor e buscam o conhecimento. Tudo bem. Tem que ler mesmo, e muito. Mas tem que praticar. Aquilo que você aprender, você vai praticando. Porque em termos de conhecimento, o maligno, ele conhece a Bíblia toda. Ele pode falar assim, ó, decorado tudo, de Gênesis ao Apocalipse. E aí, pratica? Tá belezinha? Não, irmão. Então, a gente tem que focar no obedecer, conhecer
e obedecer, e ainda de coração. Amém? Jesus sabia quem ele era e falava quem ele era. Quando você olha lá a vida de Jesus nos evangelhos, você vê o seguinte, que Jesus desde o início ele sabia quem ele era, ou seja, que ele era o Filho de Deus. Tanto é que lá no batismo, né, o Senhor Deus vê a voz e fala, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Você também vai vendo nos evangelhos, Deus sempre falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta. Amém? Eu sou a luz do mundo. Olha só Jesus falando. Eu sou, eu sou, eu sou. Ele falava assim também, olha, eu e o Pai somos um. E lá em Apocalipse, ele também falou, olha, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Então é importante que nós venhamos a saber quem realmente nós somos, conforme a palavra de Deus, e precisamos declarar isso. Isso não é questão de ser soberbo, nada não, é você saber quem você é e declarar. Né? Você não vai esnobar perante, não, você fala isso, declara, que os anjos vão ouvir, as trevas ouvirão, todos ouvirão que você é do Senhor. Amém? Que você é abençoado. São coisas assim, você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos revela quem somos, logo devemos declarar e também viver conforme a palavra diz. Amém? Quando agimos com fé, conforme a palavra, o Senhor honra a sua palavra. Não é que ele vai honrar a pessoa, não. Ele vai honrar a sua palavra. A gente age com fé, ou seja, crendo na palavra de Deus. E quando a gente executa isso, o Senhor nos honra. Honra a sua palavra. Amém? Então é muito importante sermos obedientes para o nosso bem. Amém? Para o nosso bem. Glória a Deus. Irmãos, amor e humildade são inseparáveis. Sabe o que é isso? Inseparáveis. Amor e humildade. É impossível alguém que ama verdadeiramente o Senhor, a Jesus, ao Espírito Santo, à igreja do Senhor, ao próximo como a si mesmo, seja alguém soberbo, arrogante, que não seja humilde. Irmãos, é impossível. Alguém que ama a Deus, o Espírito, tudo que eu falei agora, a essa pessoa soberba. Irmão, não existe isso. Não tem. Aí você vê, mas essa pessoa não é assim e tal. Falta amor, irmão. Se tiver o amor de Deus, essa pessoa é uma pessoa humilde. É uma pessoa simples. É uma pessoa de coração. Esquece questão financeira, irmão. Se tem muito, se tem pouco. Esquece isso. É o amor. Amém? Como tem coisas, eu vou ser bem objetivo. Até escrevi para não ficar devagando muito, tá, irmãos? Então me perdoe. Então eu vou sempre olhar aqui e falar. Amém? Glória a Deus. Eu também disponibilizei isso. Eu vou passar para os homens todo esse sermão, que é muito importante. E vou pedir para uma passar para as mulheres. Amém? Tudo que está bem detalhado aqui, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus transforma o homem. Ou seja, aquela pessoa que vem para o Senhor é uma pessoa egoísta. É tudo isso aí. Mas ela precisa ser transformada. O Espírito de Deus tem que transformar o homem. Se a pessoa não mudar, ela não teve um encontro real com o Senhor. Ah, mas está na igreja há quanto tempo? Só na igreja, mas com Deus não, irmão. Só isso. Simples assim. Jesus mesmo falou, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, né, herdará do reino de Deus. Os dois ladrões da cruz, um agarrou Jesus e foi com ele, e o outro? O outro não, irmão.
Assim vai. Amém, irmãos? O cristianismo e o evangelho existem. O cristianismo e o evangelho exigem transformação. Se não há, não houve uma genuína conversão. Amém? Quem foi atingido pelo amor de Deus não pode ser o mesmo. Então, quem foi atingido, muda, irmãos. Muda. A pessoa é mais quebrantada, pensa de um jeito e tal, já não vai pensar mais, fala mais tranquilo. Só entra a gente aqui, roubava, agora não quer mais, não rouba mais. Mentia, não mentia mais. Não mente mais. Falava palavrão, xinga, agora é mais tranquilo. Entendeu? Agredia. No trânsito fazia uma fechada. Não, amém. Manso, manso. Tranquilo. Não é que seja bobo não, irmãos. É transformado pelo amor de Deus. Dá valor muito nas coisas, a dinheiro, a poder, a querer se mostrar. É aquela pessoa simples. Simplicidade, irmão. A pessoa mudou. Amém? Glória a Deus. Amém. Para entendermos melhor a humildade, precisamos ver sobre orgulho. Aí, a maior herança que eu tive da minha mãe, minha segunda mãe, que ela faleceu, e aí a única coisa que eu peguei foi um dicionário, o dicionário Aurélio, que ela tinha, ela lia a Bíblia, ela sempre, as palavras mais difíceis, ela buscava no dicionário. E eu também fui fazendo isso quando era criança. Eu tenho lá esse dicionário. É fantástico, dicionário Aurélio, edição de 1975. Faz tempo, né? E eu acho que o filho dela deu novinho. Eu lembro que era bem novo, agora está bem velho. Mas quando ela faleceu, eu falei, não, esse dicionário eu quero para mim. E guardo até hoje, eu sempre olho. Então, irmãos, eu até digitei assim, olha, segundo o dicionário Aurélio, a gente vai ver orgulho, que é o oposto de humildade, para a gente ter uma noção. Sentimento de dignidade pessoal, brio, altivez. Esse é orgulho positivo. O orgulho tem tem duas linhas de entendimento. O segundo, olha, conceito elevado ou exagerado de si mesmo. Amor próprio demasiado, soberba. Esse é o orgulho negativo. Por que eu digo positivo e negativo? Olha, sentimento de dignidade pessoal. A pessoa tem que ter esse sentimento. Né? Outra pessoa fazer ela de gato sapato, como dizem aí, né? E tal. Então a pessoa tem que ter, não que ela vai ofender outra pessoa, mas ela vai se posicionar. Tudo bem? Deu para você entender? Brio, a pessoa tem que ter o brio. Tomar certas posturas. Se está num ambiente que a pessoa não gosta dessa pessoa, não quer, vai ficar ali? Não, isso é uma dignidade. Está lá os amigos, sei lá o que, tratando mal, a pessoa vai ficar ali sendo escorrachada? Não, irmão. Não, porque eu não sou orgulhoso, eu sou humilde. Não, você tem que ter dignidade, tem que ter brio. Entende? Alguém não quer ficar contigo. Pensa assim, né? Alguém não quer namorar contigo, não quer, e a pessoa fica ali. Olha, quer, não quer. Isso é brio. Amém? Então, só que a altivez, né, muitas das vezes, tem o lado ali da nobreza. Não é que a pessoa, nariz empinado. Não, essa altivez é questão de nobreza. A pessoa está tudo relacionado a essa mesma ideia. Amém? Mas o negativo é cruel. É o quê? É um conceito elevado ou exagerado de si mesmo. A pessoa se acha. Entende? Amor próprio demasiado. Viu que é demasiado? A pessoa tem que ter um amor próprio. Que é o sentimento de dignidade pessoal. Ela tem que cuidar de si e tal. Mas quando é demasiado, já envolve o detrimento de outra pessoa. Amém? Soberba.
Essa palavra é forte. Então, isso é o orgulho. Olha a humildade. Virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Amém? Esse é o ponto 1. 2. Modéstia, pobreza. Pode ser entendida humildade, pode ser colocada a palavra humildade como pobreza. A pessoa está lá, é muito pobre. Não, a pessoa é bem humilde. A pessoa entende. Mas ela pode ser talvez arrogante. Entende o que eu estou falando? Ou até uma pessoa soberba, mas ele quis dizer que ela é uma pessoa mais pobre, mais simples. Percebeu? Então, modéstia, pobreza. 3, respeito, reverência e submissão. Tudo isso se encaixa a palavra humildade. Amém? Modéstia, ausência de vaidade, despretensão, desambição, simplicidade. Olha só que palavra maravilhosa. Ausência de vaidade, despretensão, desambição, simplicidade. Que maravilha, né? Também modesta é reserva, pudor, decência e compostura. Aquela pessoa que sabe se posicionar em cada lugar. Amém? Está ali no ambiente, fica no local mais simples, não quer destaque. Amém? Modéstia. Glória a Deus, né? Modesto, moderado nos desejos, ações ou aspirações. Irmão, vaidade. Qualidade do que é vão, ilusório, instável ou pouco duradouro. Olha, do que é vão, né? Que não tem maturidade. Irmãos, fique atento que isso aqui é importante, tá? Olha, desejo imoderado de atrair admiração ou homenagem. Isso é vaidade. Vanglória. Então, preste atenção. Muitas a gente coloca essa palavra, a pessoa está se cuidando, coloca um batom, então não tem problema nenhum. Coloca uma roupinha melhor. Ah, essa pessoa tem muita vaidade. Não, irmão, só está se cuidando. Percebeu? Aí, eu estou sem vaidade, a pessoa anda de qualquer jeito. Não, irmão, a pessoa está sendo relaxada, não tem amor próprio, não tem cuidado. Então, isso não é quer dizer ser vaidoso ou não, é cuidado com o corpo. Que é a nossa obrigação, né? Então, muitas das vezes a pessoa coloca a palavra errada para denegrir a outra pessoa. Então, até mesmo a questão da vanglória, né? Essa é a vaidade que é mais difícil. A pessoa tem uma glória em si. Egoísmo, amor excessivo ao bem próprio, sem consideração ao interesse alheio de outra pessoa. Você viu? Aquela pessoa que só quer para você e a outra pessoa não tem nada. Aí é com ela. O negócio é para mim. É meu, é meu. É mais ou menos assim. Mas você não vai repartir se não está... Não, peraí. Eu batalhei, estou aqui e tal. Agora outra, cada um a cada um. Essa pessoa é egoísta. Entende? Então, o egoísmo, ele é o oposto de tudo isso. Exclusivismo, que faz o indivíduo o referir tudo a si próprio, egocêntrico, ou seja, só pensa em si. Muitas das vezes, irmãos, nós não precisamos ser taxados disso, mas nós podemos passear por algumas dessas imperfeições, né, que eu estou falando, se a gente não vigiar. Amém? Orgulho. O egoísmo também, ele é taxado como orgulho, para entender o que é o egoísmo. Presunção. Olha que palavras fortes, né? Irmãos, a humildade é uma virtude fundamental para o crescimento do cristão. É algo que se conquista a cada dia, buscando crucificar a carne e sermos obedientes, como foi o nosso Senhor Jesus.
como está lá Filipenses 2:8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, percebe que Jesus Cristo, ele se humilhou a si mesmo. Como que ele se humilhou? Sendo obediente. Um tempo e tal, até a morte e morte de cruz. Então ele foi o extremo da obediência, da sujeição. Se humilhou como? Ele assumiu a forma de homem. Eu vou dizer para vocês que um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, que realmente eu sei de cor, é esse daí. Filipenses 2, aí de 5 a 11. Retrata justamente Jesus, tudo que ele fez por nós, o que ele é. Um exemplo para nós. Então você tem que ler e absorver bem isso aí. Aí, pela obediência e morte de cruz, o 9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A obediência, a humilhação pela obediência. Em todo tempo, o Senhor exalta. Amém? Deus o exaltou. Quando o homem não tem um coração puro, realmente transformado, ele não espera ser exaltado pelo Senhor, ele se exalta. Então, quando a pessoa ela é contaminada por essas imperfeições que eu coloquei para vocês, vanglória, sobre egoísmo, orgulho, ela se exalta, ela não espera o Senhor exaltar. E quando ela se exalta, logo ela vai cair. Amém? Não vai dar certo. O Senhor que tem que nos exaltar. Quando Deus nos exalta, precisamos vigiar ainda mais, para não cairmos no orgulho e roubarmos a glória de Deus. E quando nós estamos elevados pelo Senhor, o Senhor abençoou, dando tudo certo, na empresa, sei lá onde, vigia mais ainda. Fique atento para que no seu coração não fique cheio de orgulho, e você venha a cair. Amém? Irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus usa quem ama, quem é obediente, quem se humilha perante a sua poderosa mão. Amém? Muitas das vezes a gente olha essa humilhação de Jesus, aí acha bonito, aí fala, não, Jesus se humilhou e tal. Tudo bem, mas e você está se humilhando? Nós estamos nos sujeitando à palavra do Senhor. O que é a humilhação? O que é a humilhação? Não é você ficar falando de você, mas é... Irmãos, também o orgulho e tal, não é alguém te elogiar e você não receber aquele orgulho. Obviamente você repassa para o Senhor. Amém, glória ao nosso Deus. Mas você não pode deixar aquilo entrar no seu coração. Você não pode se achar. Amém? Mas a pessoa te elogiou, vai, glória a Deus, Deus abençoe. Mas nós temos que cuidar. Eu sugiro a você, que ainda não leu, leia um livro, Livre-se da Queda, que logo no início eu falo sobre isso. A queda de Lúcifer veio justamente nisso, no orgulho, no egoísmo, que é a origem de todo o pecado. Então, quando você se submete à palavra de Deus, quando você se submete à igreja do Senhor, aos irmãos, à comunhão, você já está se humilhando. Quando você é confrontado pela palavra, pelo irmão, pela palavra de Deus, pela ministração, por alguém mesmo, e você não recebe aquilo como uma afronta, e sim um confronto na palavra para te aperfeiçoar, você precisa ser curado. Se você recebe de coração, você já se elevou ali no Senhor. Amém? Então nós precisamos aprender.
Irmãos, isso é um grande sucesso na carreira cristã. Se humilhar. É você não requerer o seu lugar de direito. É você fazer unicamente o que o Senhor deseja. Isso começa no nosso relacionamento, no nosso lar, na nossa vida, em tudo. A gente tirar de nós o sentimento de justiça própria. O sentimento, sabe, de querer cobrar tudo aquilo. Não, se coloque no lugar da outra pessoa, do seu cônjuge. Muitas das vezes o marido quer ver a casa toda arrumada e tal. Vai arrumar para você ver que trabalhão que é. Não é fácil não, irmão. Então valorize a sua esposa. Então as coisas levam trabalho. Aí o seu marido faz, valorize seu marido. O seu marido está lá trabalhando e tal, você valorize o trabalho dele. Então um tem que valorizar o trabalho do outro, a outra pessoa, com atitudes verbalmente, e se humilhar mesmo, fazer aquele serviço que é mais simples. Lavar um banheiro, fazer lá. Quebrar mesmo o nosso orgulho, né? Isso é importante para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero também ler Tiago 4, de 6 a 10. Diz assim, 4 de 6 a 10. Antes da maior graça, porquanto diz, Deus resiste ao soberbo, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele vos chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o vosso coração. Irmão, duplo ânimo, a pessoa que ora é uma coisa, ora é outra. Ora agrada o diabo, ora agrada a Deus. Ora, irmão, seja uma pessoa firme. Você é de Deus ou não é? Então larga o que é do inimigo. Amém? Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Isso é bonito, né? Tem gente que já viu aquela pessoa está sempre alegre? Alegre da sua desgraça, que o seu fim está chegando. Começa a chorar, meu irmão. É festa! Lamentai e chorai. Na Bíblia diz em Provérbios que, olha, melhor é você num velório do que numa festa. Sabe por quê? Porque lá o pessoal está contrito lá. Amém. Você começa a rever a sua vida. A pessoa está na festa, está todo mundo comendo e bebendo. Oh, então lamentai e chorai. Convertei o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Ou seja, veja a podridão que você é. Humilhai-vos, portanto, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, a pessoa arrogante passa longe de Deus, irmão. Passa longe, irmão. Você não viu aqui? Deus resiste ao soberbo, mas Ele acha graça nos humildes. Não é? Entenda isso, né? A pessoa semprezinha nos humildes. Eu gastei um tempo aqui. Você entendeu, né? Pode ter um cara que ganha meio salário mínimo, ou nem ganha salário mínimo, vive de sei lá o quê. Arrogantão, soberbo. E um trilionário humilde. Pode, irmão. Eu já vi, não vivi trilionário, mas vi várias pessoas em posição muito boa, super humildes. E já vi, irmãos, olha, gente muito simples, né? Muito simples. Arrogante, irmãos, uma soberba, violenta. Até para ajudar é difícil, sabe? Você fica até com aquele coração, eu acho que Deus tem que pisar um pouquinho mais, que tá. Aí você até ajuda, mas tal. Você entendeu o que eu estou falando? Arrogância.
Isso não está relacionado com recurso. Muitas das vezes até a pessoa arrogante está ali sendo pisado, mas e não abriu ainda o coração. Então a gente, independente da posição, a gente tem que buscar Deus, conversar com as pessoas mais simples, sabe? Dar atenção para pessoas que muitas das vezes ninguém olha, que pessoas invisíveis, sabe, irmãos? Talvez a pessoa está bonita lá e tal, aí a pessoa, aí tem alguém varrendo a rua. A pessoa nem passa, se você vai lá, Deus te abençoe, bom o seu serviço, coisa simples. Olha como é que você está valorizando a pessoa. Tem um rapaz que veio fazer um serviço aqui, aí ele estava e tal, eu vim, aí eu fiquei, eu estou aqui para te ajudar, o que você precisar. Aquilo foi um choque para ele. Sabe o que ele falou? Olha, eu já fiz muito serviço. Nunca vi alguém falar isso comigo. As pessoas vêm, me deixam ali, quanto que é, confere, toma, vai embora. O senhor está aqui. Ele está me devendo uma visita aqui, tá? Em nome de Jesus. Mas eu fiquei ali servindo. Tá. Vai no banheiro, olha aqui. Fui ali, limpa aqui. Tá bom. Estou aqui, irmão. Qual o problema? Só isso impactou ele. Impactou. Nós temos que cuidar as pessoas, esses invisíveis. Não olhar unicamente quem vai dar um retorno para nós, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado. Amém? Maravilhoso, né? É até o 10 que eu falei? É até o 10, já li. Humilhai-vos perante a mão do Senhor e Ele vos exaltará. Por que perante a mão? Perante o agir de Deus. A sua vida, no dia a dia, perante a palavra do Senhor. As coisas simples, irmãos. Seja obediente o que Deus fala. Em toda situação, o que a Bíblia diz. Eu sei, cumpra. Eu não sei, pergunta o irmão, leia. Pergunte a gente e segue aquilo. Não fica andando conforme a sua cabeça. Amém? E a conclusão, olha só. Como devemos fazer para mantermos um coração humilde? Aí você fala, olha, como é que eu vou fazer? Primeiro, devemos amar sempre e fazer tudo por amor. Tudo por amor. Por que o amor? Irmãos, amor é sem interesse. Você não tem que buscar alguém que vai unicamente te ajudar, irmãos. Eu sei que tem a questão do relacionamento. Você que falou, olha, hoje é muito relacionamento e tal. É verdade. Mas cuidado, para você só não se relacionar em que pode te ajudar. Quem não pode, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é um pé rapado, isso aqui não tem nada e tal. Percebeu? Cuidado. Cuidado. Então se relacione com todos, mas também tenha um coração de Deus, com amor de Deus. Eu digo para você, irmãos, que ter o coração de Deus, o amor de Deus, não é você também ser bobo não, ser boba. Você tem que ficar atento, usar com amor, porque muitas das vezes a pessoa também está no tratamento. Se você interromper o tratamento de Deus, você não está amando essa pessoa. Percebeu? E esse tratamento, ela tem que passar. Ou ela se quebranta, ou ela vai continuar no tratamento de Deus. Percebeu? Você entende em nome de Jesus? Como está lá, né? Eu li lá, Filipenses 2. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas cada um, né, considerando o outro superior a si mesmo. Não por vanglória, mas olha bem, olha, em uma área, uma outra pessoa pode me ensinar muito, e eu, assim, ele em outra área, assim vamos, ninguém é maior do que ninguém. Amém?
não atentando cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não pense só nas suas coisas, no seu conforto, no seu sucesso. Pense na outra pessoa. Amém? Conversa, ore, veja. Aí olha o 5 fechando, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sentimento de amor. Glória a Deus, né? Então fazer tudo em amor. Sempre devemos consultar os nossos corações, as motivações de tudo o que fazemos. Amém? Então consulte. Qual é a origem? Por que eu estou fazendo isso? Por quê? Eu sei, você tem o seu emprego, você está sendo remunerado bem ou não. Se tiver uma outra proposta, você vai buscar outra proposta. Você está ali pelo salário. Mas as outras coisas, a igreja, tudo. Qual é a sua motivação? Devemos sempre procurar também agradar a Deus e não a homens. Então, procure agradar ao Senhor, seguindo a sua palavra. Irmãos, a gente tem uma reunião durante a semana toda. Nessa reunião, é meio um tudão. Você vem, adora a Deus. Você também recebe a palavra. E também tem a resposta para os seus clamores, para as suas petições. Nós elevamos em oração, recebe o toque de Espírito. Aí muitas das vezes, eu vou atender tal coisa, irmãos, agrada a Deus, irmãos. Vai por mim. Busca o Senhor. Busca o Senhor, dá prioridade para o Senhor, para a igreja do Senhor, para as coisas do Senhor. Mas isso não está relacionado só à reunião, a tudo que envolve o Senhor. Principalmente, andar na palavra de Deus ou não. Fazer o correto ou não. Se é algo ilícito, errado, pula fora em nome de Jesus. Se vai denegrir o nome do Senhor Jesus, larga, irmãos. Você nunca perde fazendo opção pelo Senhor. Não agrada a homens. Agrade o Senhor. Não busque fazer nada para agradar outras pessoas. Irmão, sempre vai ter gente que vai te amar e outros que não. Olha Jesus. Jesus só fez o bem, curou e tal. O pessoal perseguindo ele, jogou ele na cruz, irmão. Você acha que vai agradar todo mundo? Você não vai. Tem gente que vai te amar, tem gente que não. O que te consola? Faça aquilo que o Senhor deseja. Fale com Ele e ande em amor. Amém? Devemos lembrar sempre que não fazemos nada sem o Senhor. Logo, toda a glória, honra é dele, o nosso eterno Deus. Irmãos, a gente não consegue nem respirar sem Deus. Nada. Andar. Nada, irmão. Ir no banheiro, nada, irmão. Sem Deus, tudo é Deus. Porque você está ganhando um pouquinho melhor, tu acha alguma coisa, irmão? Você não é nada. Nada, irmão. Percebeu o que eu estou falando? O que nós temos que fazer? Dá para o Senhor toda a honra e toda a glória. Um louvor maravilhoso, Deus usou. Amém. Faça o melhor. Deu tudo certo, amém. Deu um errado, um errinho aqui. Era o melhor? Era, então tá bom, irmão. Tá maravilhoso. Isso que é importante. O Senhor, Ele sempre quer o melhor nosso. Não é? Ele não faz uma proporção. Fulano deu tanto. E fulano, eu não estou falando de recursos, tá, irmãos? Paga isso aí, em nome de Jesus. Estou falando da vida, do empenho. Faça o seu melhor. Sempre. E não estamos aqui para julgar ninguém. Deus é que julga cada coração. Amém?